Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós paramos, vamos voltar aqui na. Tá, então, pessoal, público-alvo. Público-alvo aqui, pessoal, não é só uma decisão ou uma decisão comercial, é também uma decisão técnica. A minha escala é mais ou menos o seguinte: hoje, preferencialmente, esse cara tem maior relevância na minha na minha escolha por trabalhar, justamente porque é aqui onde está o maior custo e onde a gente tem maior demanda. Então, ou seja, eu tenho muito mais residência do que comércio, do que indústria. Automaticamente eu tenho também um custo na residência muito maior do que propriamente eu tenho no comércio e tenho na indústria. Ou seja, esse cara ele sofre mais um impacto na conta de luz do que os outros demais. Logo, a argumentação de venda nesse cara aqui ela é mais contundente, ela tem um retorno mais imediato. Né? O comércio é o segundo alvo meu, a gente gosta muito do comércio. O comércio é livre de algumas normas e regras, né? Então, e não tem um custo tão alto como tem as residências, porém é um custo elevado ainda. Já a indústria é um pouco diferente, né? Só para tratar aqui o comércio, estou falando de varejistas, tá? Da farmácia, do açougue, da loja, né? Que quando a gente passa para o nível de consumo industrial, muda-se um pouquinho. Normalmente esse cara ele sai da mini geração, que normalmente é esses dois camaradas aqui, e vai aqui para mini geração. Ele sai da micro geração e vai para mini geração. Esse cara normalmente tem uma situação muito peculiar e diferente dos demais. E a gente vai depois abrir uma conta. Eu quero mostrar para vocês a diferença que vai ter entre esses dois elos, ok? Então assim, aqui a gente terá uma facilidade, um poder maior de argumentação e venda. Para esse cara, por ele ter um custo alto de tarifa, logo é mais fácil mostrar para ele financeiramente sobre o retorno financeiro que ele tem no prazo desse retorno financeiro. Tem um payback muito curto ou muito rápido, né? Então, aqui a argumentação de venda para os nichos mais altos aqui são mais, vamos dizer, mais pontuais, mais fáceis de argumentar, ok? E agora eu vou começar a estratificar para mostrar para vocês o porquê a escolha desses dois nichos principais como público-alvo, ok? Não descartando sob nenhuma hipótese os demais, ok? A indústria, os grandes consumidores. E aqui tem outra relação proporcional. Na medida que esse cara aumenta o consumo dele ou a demanda por consumo, ele passa a ter outros meios de compra de energia. Às vezes ele não compra da concessionária, vai comprar essa energia de um consórcio, vai comprar essa energia de uma cooperativa, né? Vai comprar isso no mercado livre de energia. Então, e esse cara passa a ter um custo muito pequeno pelo quilowatt-hora. Logo, implantar o projeto dele, ele terá um playback aí lá de 8, 9, 10, 12 anos. E em alguns casos não é interessante, né? Então, nem todo caso vai ser interessante para o cliente. É energia renovável, é solução financeira, mas nem sempre será, e principalmente nos casos de projetos maiores. Então, é por isso que requer da engenharia aí uma consulta sobre cada processo desse. Aqui, pessoal, eu peguei essa ilustração que eu queria mostrá-los aqui como que funciona hoje o processo de geração, transmissão e distribuição de energia. Okay? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de uma hidrelétrica, que é a geradora, transmite-se até a distribuidora. A distribuidora entrega aos consumidores. Para que entendamos aqui, hoje mais de 63% da nossa matriz energética é fonte hídrica. Ou vem de Itaipu, ou vem de Belo Monte, ou vem de Jirau, né? Então, assim, sai desses caras aqui, sai da geração, sai aqui. Nós chamamos esse processo inteiro aqui, que sai da geração até o consumo, ou geração direta a consumo, nós chamamos isso aqui de geração centralizada, ok? Geração centralizada.
Mais à frente eu vou mostrá-los o porquê disso aqui, geração centralizada dentro da energia solar ou da energia renovável, ok? Mas chamamos aqui de energia centralizada. Então, ou seja, a energia centralizada é o elo completo da geração ao consumo, ok? Quando eu corto esse elo, aí eu passo a modificar o meu sistema, que acontece hoje. A geração centralizada, a geradora entrega a energia para a distribuidora, que entrega para o consumo. Ou na maior parte das vezes a distribuidora monta a rede de distribuição, compra energia da geradora e repassa para o consumidor. Não é isso? Quando eu separo os dois elos e começa também a ser um gerador, eu começo a fazer energia solar na minha casa aqui, eu passo a ter também, não só um consumidor, eu passo também a ser um gerador. Ok? Apesar que um gerador bem pequeno, eu passo a ser um gerador também. Eu começo a gerar minha própria energia. Então aqui eu passo a ter uma relação bilateral de consumo e de produção. Então, essa relação aqui a gente modificou o nome dela, ou se modificou na norma 482 o nome dela. Essa relação de consumo e de geração, ela pode ser chamada então de geração distribuída, porque essa geração ela não está lá na geração principal de energia, ela está dentro da distribuição de energia, ok? Ou seja, esse elo aqui, ele é dentro da concessionária local, ela não chega a atingir lá as grandes geradoras, a rede de transmissão, ok? Então aqui a gente tem a geração distribuída, né? E eu vou pegar essa geração distribuída agora, que é a nossa GD, e subdividi-la, ok? Dentro da regra da 482, dentro da norma 482, a gente subdividir ela em mini e micro geração. E o que é a micro e o que é a mini geração? A micro geração, pessoal, está relacionada à baixa tensão da concessionária, ou seja, num trafo de até 75 kVA. O que significa? Que todas as residências da cidade, a maioria delas, comércios, normal, está ligado na rede direta da concessionária e na baixa tensão, ok? Na baixa tensão. Para você ter uma noção do que seria isso, seria um consumo médio ou máximo aproximado aí de 12.500 kWh, ou seja, quem consome até isso aqui está na baixa tensão, porque o transformador de 75 kVA, que é o transformador na rua, que é o transformador público, né, que é de uso comum de todos, ele aguenta esse tráfego, ele aguenta essa potência, esse consumo de energia, se ele consegue entregar isso, né? Então, tranquilo, então você tem essa potência, então o máximo é esse. Quando a gente ultrapassa esse consumo, modifica, a concessionária vai te notificar e falar assim, você está consumindo mais que o permitido do tráfego que eu disponibilizo publicamente. Você vai ter que contratar um tráfego pessoal seu, você vai ter que ter um transformador seu na medida daquilo que você demanda de consumo. Então esse cara ele sai da baixa tensão e vai para a alta tensão. Então esse cara na energia renovável ele é chamado de mini gerador, ou está na mini geração distribuída, ou seja, ele ultrapassou os 75 kVA de potência demandada, ele é um mini gerador. O limite em Minas Gerais é 5.000 kW ou 5 megawatt, ok? Acima disso ele é chamado então de geração centralizada. Acima disso aqui ele é considerado então um belo monte pequenininho e começa a ter outras prerrogativas. Então hoje a gente não trabalha com esse cara, hoje não faz projeto para geração centralizada. Aqui é uma outra particularidade. Esse cara, para ser geração centralizada, ele vai ter que requerer acesso diferente do que a gente acessa nesses dois, já que aqui dentro eu consigo conversar e tratar com a própria concessionária. Aqui não, aqui eu vou ter que dar com nível de anel. Então, aqui ainda a gente não tem expertise de fazer, ou pouquíssimas pessoas no Brasil têm expertise de fazer isso aqui, já que requer um lobby absurdo para mexer com geração centralizada. Então a gente fica então aqui ou na microgeração ou na mini geração, ok? Lembrando que até 75 kW, microgeração, passou de 75 kW, mini geração. Para se falar do que é do dia a dia, é mais ou menos o seguinte, chegou no cara, pegou a conta dele, viu que ele tem demanda contratada, ou tem um contrato de demanda com a concessionária, que ele tem um tráfego pessoal,
ele tem um transformador dele pessoal, significa que esse cara já está aqui, ele é mini geração. As tratativas serão diferentes, o contrato dele, a conta de energia dele é diferente. Ok, pessoal? Então, reflita sobre isso aqui, guarde essa informação vai fazer parte do seu dia a dia e ela é importante, tá? Dentro disso aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês quais são as modalidades hoje de conexões que a gente tem junto com a concessionária, ok? Nas modalidades que eu tenho aqui, e essas modalidades, elas não são específicas da mini ou micro geração, isso aqui engloba qualquer que seja a geração, ok? O primeiro ponto que a gente tem aqui, pessoal, é o autoconsumo, ok? O autoconsumo, ele é definido, então, por aquilo que eu gero e eu mesmo consumo. Mesmo tendo aquela particularidade dessa energia que eu gerei, ela ir para a rede da concessionária, ok? Que foi gerada, passou na minha casa, passou no padrão, foi para a rede da concessionária, depois eu comprei ela de volta. Mesmo ter essa relação de compensação, o uso aqui, ele é apenas para uma unidade. Então, se eu fiz uma usina apenas para o meu consumo local, eu não pedi para compensar em nenhum outro local, então eu chamo isso de autoconsumo local. O autoconsumo remoto, ele é um pouco diferente. O autoconsumo remoto ele já altera um pouco essa característica. O autoconsumo remoto talvez é aquilo que o pessoal mais vai te perguntar. Eu posso colocar na casa da minha, fazer aqui em casa, compensar na casa da minha irmã, da minha tia, da minha prima, do meu sócio, do meu irmão? Pode. A usina foi instalada aqui, ok? E o autoconsumo remoto permite que o crédito que foi excedido, o crédito excedente, ele seja compensado em uma outra unidade consumidora, respeitando uma regra simples e comum, que a titularidade do padrão aqui tem que pertencer ao gerador, ou seja, a conta de luz aqui tem que estar em nome do gerador ou da mesma pessoa que está gerando energia. Feito isso, normal, tranquilo, ok? Então vamos lá. Primeiro, esgota tudo aqui. Depois que esgotou, não tem mais, o crédito é subdividido proporcionalmente àquilo que você solicitar aos demais consumos remotos, ok? Um exemplo, eu estou gerando 1000 kWh na minha casa, estou consumindo apenas 200, estou consumindo só 100 na verdade, para ficar a conta exata. Eu quero mandar proporcionalmente 300 para cada uma das unidades remotas, sem problema. Divida proporcionalmente. Não, quero mandar 400 para essa, 200 para essa, 200 para 300 para essa. Então, isso é feito de acordo o contrato que você estabelecer com as demais unidades, ok? Geração compartilhada. Essa aqui também, pessoal, fala-se muito dela. E aqui talvez está um mercado muito bom para a gente atuar. Okay? Aqui é aquele pessoal que gosta aí dos projetos maiores, gosta de grandes desafios. Aqui está uma situação dessa. Muitas pessoas que moram aí envolto a distrito industrial, a cooperativas, né, onde tem um monte de lojas e tem um consumo relativo ou significante de energia, gosta disso aqui. Por quê? Aqui a modalidade é um pouco diferente. Aqui monta-se as indústrias em volta lá, dá um exemplo, a Sueli gosta muito de lá do Ceasa. Digamos que os empresários do Ceasa juntam lá uns 1000 empresários lá, uns 100 empresários ou 10 empresários e falam assim, vamos fazer uma usina para a gente liquidar nossas faturas aqui. Então beleza, então vai lá externamente, monta um projeto através de uma cooperativa ou consórcio, ok? Monta esse projeto de uma cooperativa ou consórcio, estabelece as regras de distribuição dessa energia num contrato com os associados, né, com os cooperados, e a energia que for gerada nessa usina, normalmente que são grandes polos, grandes usinas, essa energia é entregue proporcionalmente ao contrato que foi feito de consórcio ou de cooperativa. Então, necessariamente, eu não tenho espaço no meu telhado,
Tem as indústrias ali na região onde tem lá o distrito industrial da minha cidade, porém a gente não consegue ter telhado, ter espaço para isso. Então nós vamos atuar nessa modalidade. Parece aí que nós temos um projeto que está começando a evoluir na região do Triângulo, da Fabrícia. Já recebi as informações do Douglas, a gente está já montando já um projeto para apresentar lá para as pessoas, e lá vai ser uma geração compartilhada, ok? Geração compartilhada, onde será montada uma usina e essa energia será vendida dentro de um processo de consórcio, ok? Então isso é permitido fazer, né? E talvez para quem gosta de grandes negócios é um mercado que a gente pode ir brincar com ele, sabe? Tentar fazer um dinheirinho lá ou tentar captar lá grandes negócios e levar essa alternativa para o pessoal, ok? A última, pessoal, é o condomínio. Condomínio também é outra situação. Às vezes o cara mora em um prédio, não tem espaço, ou ele não tem, na verdade, a prerrogativa de usar a área comum para poder fazer a usina dele, ou fazer o projeto dele, aí ele tem que ir para o condomínio para tentar negociar isso e pleitear junto do condomínio. Logo, o que vai acontecer no processo de condomínio? É muito parecido com a compartilhada, ok? Normalmente, todo condomínio é uma empresa separada e um padrão separado para a área comum. Então, você usa o padrão e nós temos as unidades no prédio. As unidades no prédio. E os condôminos resolveram fazer a usina solar para suprir as demandas ou proporcional àquilo que eles precisam. Feita a usina solar, essa usina vai estar ligada ao padrão do condomínio, ok? Ao padrão do condomínio. E o rateio daquilo que sobrar, o que é ceder, porque normalmente está ligado ao condomínio, você vai ter as áreas do condomínio que vai consumir parte dessa energia, ok? Então, o que foi gerado aqui, parte do condomínio vai consumir essa energia. Aqui é outra situação bacana, vamos para condomínio tentar vender isso aqui. É interessantíssimo, ok? Talvez não zere a conta, porque talvez o espaço de teto lá no prédio não suporta criar usina para zerar a conta de todo mundo. Mas qualquer tanto que os cooperados, os condôminos fizer para limpar o condomínio, já zerar a conta do condomínio, zerar parcialmente aquilo que é deles, já é interessante. Exemplo, um condomínio que tem um custo de R$5.000 por mês. Se fizer um projeto para fazer a usina para gerar os 5.000, ou usando o espaço para fazer 10.000, que é aquele 5 que sobrar, vai ser subdividido aqui para as unidades que aderiram ao contrato, né? ou as unidades ligadas ao condomínio. Então, pessoal, também dá para a gente trabalhar esse tipo de situação, é permitido, né? E muito fácil de fazer. E agora eu quero pegar aquela situação que eu falei lá atrás, eu quero estratificar duas contas para vocês, para mostrar aqui o que é na microgeração e na mini geração e a diferença dessas duas contas. Quais são as informações importantes aqui para mim? Primeiro, a classe, que está aqui em cima. Segundo ponto, a tarifa, ela é importante para a gente, e o histórico de consumo. São talvez as três informações importantíssimas para mim aí no dia a dia, para entregar o orçamento para vocês, ou que vocês entendam isso para a gente discutir um assunto ou outro, uma questão ou outra. No histórico de consumo, eu consigo somar os 12 meses, somar o consumo de um ano aqui, dividir pela quantidade de meses, eu vou ter uma média de consumo anual, ok? E aqui, pessoal, é uma questão um pouco estatística, porque você pode pegar aí a conta desse cliente, por exemplo, aí dos últimos 10 anos, o padrão de consumo é bem parecido. Você vai ter nos meses de verão um consumo maior, você vai ter no mês de inverno um consumo bem menor, tá vendo? E por que fazer uma média? Porque naquele mês que ele gerar menos, também ele vai consumir menos. Naquele mês que ele gerar mais, também ele vai consumir mais. E esse padrão que a gente tem que estudar e montar os nossos contratos. A engenharia vai montar lá o projeto de geração, ok? Então, isso que é importante entender e como calcular essa média para o cliente.
Aqui a classe é importante para a gente também. A gente tem 3 classes: trifásico, monofásico e bifásico, ok? A diferença aqui dos 3, o trifásico, que é o caso desse cliente aqui, ele tem um consumo mínimo estipulado de 100 kWh. Caso ele não consuma esses 100 kWh, caso ele não consuma nenhuma energia ao longo do mês, ainda assim ele pagará pelos 100 kWh, que seria aproximadamente R$ 95,77. Se ele for bifásico, mesmo não consumindo, saindo de casa e ficando por 30 dias fora de casa, ele vai chegar e vai ter a grata surpresa de estar pagando em aproximadamente R$ 47,60. Se ele for monofásico, que é 30 kWh, que é o custo de disponibilidade dele. Se ele ficar fora de casa por 30 dias, ainda assim ele vai chegar e vai pagar em aproximadamente R$ 28,00, ok? Então assim, por que nós não prometemos zerar a conta? Justamente por causa desse fator. São 2 fatores que você não consegue gerar a conta. Primeiro, o custo de disponibilidade, que a gente vai sempre ter. O outro fator que não permite eu zerar a conta é o tal da iluminação pública. Esse custo aqui também não sai. Esse cliente aqui mesmo mora numa área nobre de Ipatinga, ele paga por um rateio alto. Ele paga por R$ 41,96. E isso aqui, pessoal, cada cidade, cada município tem uma regra diferente em relação à cobrança pela iluminação pública. Algumas cobra por gleba ou cobra por logradouro, né? Se está na área nobre da cidade, eles te cobram um custo. Se mora na área perto de praça, aquilo que tem mais iluminação, eles te cobram outro custo, né? Então, outros cobram pela gleba, pelo logradouro, e cobra proporcional também à classe que você está, se é bi, tri ou mono. Então, cada cidade tem uma regra. Uma coisa é certa: o município, a prefeitura não vai ficar no prejuízo, vai repassar aqueles custos todos que tem lá para vocês de iluminação pública. Muitas cidades aí estão trocando as lâmpadas. Aquele custo não é da CEMIG, aquele custo é dos municípios. Logo, esse custo está sendo rateado, ok? Esse custo está sendo passado para todos os consumidores. Então, o custo de iluminação pública em algumas cidades está mais caro por conta disso. É óbvio que depois de um tempo esse custo cairá, né? Porque já que o consumo das ruas cairão, né? O consumo urbano comum cairá. Então, você não terá mais essa taxa. Então, observem bem essa conta. Eu vou abrir uma segunda conta da mini geração, ok? Isso é uma conta comum de um cliente normal, trifásico. Poderia ser de um comércio e vice-versa. A segunda conta aqui já é de uma indústria, uma pequena indústria. Para falar a verdade, isso aqui é um supermercado, mas que tem um consumo aí de indústria, né? Os caras consomem aí 35 mil kWh no mês, ok? A diferença aqui são os tópicos, né? Ele não é um cliente comum, ele tem 4 nomes diferentes que um cliente comum não tem, ok? E esse aqui eu peguei uma conta bem simples para simplificar. Tem cliente aí de indústria que essa descrição ocupa uma página dessa. Então, assim, não é situações que a gente entende isso lá conversando com o cliente. Isso aqui, inclusive é uma coisa que eu faço. Eu pego essa conta, debruço em cima dela e vou estudá-la para ver o que a gente pode gerar de solução para esse cliente. Esse cara aqui, por exemplo, ele tem uma demanda contratada, ele tem um tráfego pessoal. Lembra que eu falei do transformador? Ele tem um consumo maior, então ele tem um transformador dele, que gera energia para ele, ou que comanda a potência de energia dele, né? Esse transformador dele está aqui, ó, falando que ele tem uma demanda contratada de 140 kW. Então, tem um transformador de 140 kVA. Ele usando ou não, ele vai pagar aproximadamente R$ 1.800 de energia, ok? R$ 1.800 de energia. Se eu pegar aqui esses 2 custos aqui, é o custo fixo, eu não consigo zerar esse custo. Mesmo caso da outra conta que eu abri para vocês, que era um cliente comum, que tem o custo de iluminação e o custo mínimo que ele tem, ainda assim é um negócio maravilhoso. Ali eu consigo dimensionar a usina para um cliente daquele, dependendo do caso, que vai reduzir 98% da conta dele. Aqui é impossível chegar nesses números, porque esse custo aqui, ó, ele é extremamente elevado.
Se eu pegar a relação aqui, está dando quase 17%, né, do custo que eu tenho com o consumo mesmo, com o custo que eu tenho com o contrato de demanda. É um custo relativamente alto. E tem outra situação importante aqui, que o cara que está no contrato de demanda, e talvez onde vai ter que ter muito mais saliva para gastar e convencer o cara de fazer um projeto, é aqui, ó. Esse cara aqui, ó, paga 49 centavos no quilowatt. E aí, pessoal? Quando eu fiz a cadeia lá atrás, era isso que eu queria mostrar para vocês. Numa estratégia de venda, é melhor ir para o cara que realmente o impacto da energia ela é danosa, realmente ela causa impacto pesado no orçamento. Para a indústria, o impacto é menor do que causa a residência. Por que menor? Porque normalmente a energia na indústria, ela faz dinheiro. Entendeu? Ela faz dinheiro. A energia gera dinheiro. Então a energia se paga dentro do processo de produção do cara ou da empresa. Né? E tem um detalhe, por esse cara ter a tal da demanda contratada e pagar um custo fixo e tal, ele paga 49 centavos pelo quilowatt. Chega a ser metade do custo que uma residência paga. Então o que significa isso? Se uma residência tem um payback médio de 3 anos e meio, uma indústria dessa aqui que está bem ajustada, ela teria um payback médio de 7 anos. Ok? Se eu conseguisse fazer uma usina para gerar toda essa demanda que ele precisa, que é de 35.096 kWh. Mas já digo para vocês assim de antemão que pela potência que ele tem instalada aqui, ok? Pela potência que ele tem instalada, eu não conseguirei fazer. Porque para essa quantidade eu precisaria de uma potência de usina bem maior. Precisaria de uma potência de usina aí de aproximadamente, uma potência de trafo aqui, para me zerar isso aqui, precisaria de uma potência de usina de aproximadamente aí uns 250 watts. Ou seja, o transformador dele é de 140, não vai me aguentar. Tem duas alternativas. Eu faço uma de 140, que vai eliminar aí coisa de aproximadamente 24.000 kWh. Ok? 24.000 kWh. Ou eu vou pegar e contratar um novo trafo para ele. Então vamos só fazer uma continha rápida. O próximo trafo aqui é 300 kVA. Se eu contratar, eu já tenho um trafo de 140. Se ele contratar um trafo de 300 kVA, automaticamente ele vai dobrar esse custo. E vai lá para perto de R$6.000 de demanda contratada. Então assim, além de trocar esse trafo, requer um investimento para fazer isso. Ele vai ter que jogar o transformador que ele tem lá fora, montar uma outra cabine, um outro transformador. Então isso aqui vai requerer um investimento de no mínimo R$100.000 só para fazer a troca desse transformador para esse transformador, mas dobrar o custo dele. Logo, quando você me trouxer uma situação dessa, você vai receber um estudo complexo e talvez você vai ter frustrar. Vou te falar com você assim, olha, aí a gente só consegue zerar 60% da conta dele. Ou, em alguns casos, só consigo zerar 35% na conta dele. Então, é por isso que para mini geração, cada demanda vai ter que ser trabalhada de forma diferente. Ok? E na medida que aumenta esse consumo, aumenta essa dificuldade de venda. Ok? Então, onde eu vou recorrer para vender para esse cara aqui? Montar uma usina para ele? Na geração compartilhada. É na geração compartilhada é que eu vou conseguir, talvez, convencer, não uma pessoa, mas convencer um grupo de pessoas a fazer um investimento maior. Ok, pessoal? Então, entendido essa parte, eu gostaria agora de trazê-los novamente aquele mesmo gráficozinho lá atrás de como funciona. Né? De como funciona é apenas para a gente entender no dia a dia e refletir sobre o quão simples é o processo. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho os painéis solares, que são nossos geradores, né? Ele é que vai gerar essa energia, vai captar lá os fótons, né? Não é calor, são os fótons, transformar esses fótons em energia elétrica. Essa energia elétrica precisa ser estabilizada e convertida para uma fonte do qual nós utilizamos, que é a corrente alternada, e o inversor é que faz essa transformação de energia, equilibra essa tensão. Né? Essa energia convertida,
nós vamos consumir ela primeiro em casa, essa energia vai procurar uma fuga primeiro em casa. Se tiver um padrão de consumo aqui normal, essa energia vai dissipar nesse consumo e aquilo que não dissipar vai para a rede da concessionária, ok? No caso que eu coloquei CEMIG, mas poderia ser Excel, CDP, Light e vice-versa. Então essa energia vai para a concessionária. O padrão residencial é, de dia eu gero, consumo quase que nada, quase que tudo vai para a rede da concessionária. Eu cheguei à noite, começo a usar novamente aquilo para tomar um banho, usar televisão e tal, que é o padrão de consumo urbano. E nesse processo eu compensei aquilo, a energia consumida à noite com aquilo que eu produzi durante o dia. Então esse é o processo padrão e é que funciona em torno da geração. Então, ou seja, é bem simples, eu tenho dois componentes que fazem movimentar todo esse processo, né? Então, eu não estou falando de bicho de 7 cabeças. Eu vou estratificar os dois aqui para que vocês conheçam um pouquinho mais, ok? Aqui eu vou ter, por exemplo, o painel solar, né? A gente tem aí os monocristalino e policristalino. Os mais escurinhos são os monocristalinos, os azuizinhos são os policristalinos. E esse aqui é um painel novo no mercado, caríssimo, porque ele é cheio de diodo Zener. Ele é extremamente eficiente, mas não vale a pena. O custo-benefício não vale a pena. Então, ficaremos apenas nesses dois, é o que a gente tem de padrão no mercado. Policristalino e monocristalino. O monocristalino é utilizado muito em países mais frescos, onde temperaturas são menos tropical. O policristalino em países tropicais onde tem mais calor, ele é mais resistente a calor, ele tem uma faixa de temperatura mais larga, né? Mais extensa. Esse nem tanto.